Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sempre quando nós introduzimos um sermão, nos é ensinado na orientação homilética que nos valhamos de algum tipo de ilustração. E no caso desse texto aqui de Filipenses, o próprio apóstolo Paulo já nos dá a ilustração que devemos usar. Paulo ilustra esta ideia da vida cristã, da vida de santificação, com uma corrida. A semelhança, então, daquilo que nós vimos em Hebreus, no capítulo 12, também aqui temos uma corrida para ilustrar a vida cristã. Não uma competição de pessoas umas contra as outras, mas a ideia de que cada um corre por um mesmo objetivo, por um mesmo alvo, com dificuldades, com obstáculos, mas focados em desfrutar aquilo que Paulo vai chamar aqui do prêmio da soberana vocação. Quando nós pensamos então na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, precisamos considerá-la como uma corrida em direção à perfeição, à santificação, alcançarmos aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E esta é a proposta do texto. Por isso o tema da nossa exposição nesta noite, prossiga para o alvo. Quando nós chegamos no findar de um ano, o fechamento de um ciclo, é uma boa oportunidade que temos para refletir um pouquinho como está a nossa jornada. Refletir um pouquinho como está a nossa corrida. Se nós temos um alvo, temos um objetivo, estamos correndo, caminhando em direção a ele, em que momento nós estamos da corrida? Como nós estamos desenvolvendo essa corrida? Como estão os nossos passos? O que precisa ser ajustado, aperfeiçoado? Quando nós pensamos em corridas automobilísticas, é muito interessante todas as estratégias de uma equipe. Como estão os pneus? Qual é o peso do carro? Como está de combustível? Qual é a melhor volta para se parar? Onde acelerar mais? Onde segurar? Qual é o estado mecânico do carro, do piloto? Obviamente não mecânico, mas de saúde. Tudo isso é visto enquanto as muitas voltas estão sendo dadas. A semelhança deste piloto que corre, nós também corremos, caminhamos rumo ao prêmio da soberana vocação, conforme é dito no versículo 14. E a semelhança das equipes que constantemente estão a observar os números, estão a avaliar o desempenho do carro e do piloto, volta por volta, curva a curva, também nós temos a oportunidade hoje, ao findar de um ano, de avaliar como está o nosso rendimento. Irmãos, é justo que nós pensemos assim e sejamos estimulados a fazê-lo. Quando nós pensamos em um Deus que criou todas as coisas, um aspecto importantíssimo de um Deus criador é Ele aplicar propósito a tudo que fez. Quem cria, estabelece propósito para o que criou. Isso significa dizer que o Deus que nos criou estabeleceu propósitos para nós. E nós precisamos conhecer este propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito que o Criador deu para que nós exercêssemos aqui, e precisamos ver como estamos. Cumprimos ou não este propósito? Estamos atingindo a expectativa ou não do nosso Criador? Uma vida sem Deus é vazia de sentido. Se não foi Deus quem criou,
então somos mero fruto do acaso. Se não temos um Criador, não temos quem pensou em nós. Se não temos quem pensou em nós, não temos quem nos deu e nos entregou um objetivo para a vida. Se não há um objetivo para a vida, um senso, uma razão, ou se tudo em nossa vida gira em torno de nós mesmos, então não faz muito sentido estabelecer planos, sonhar com melhorias ou ter expectativas futuras. Mas a proposta do texto para as nossas vidas é que diante de um Deus Criador, que nos fez com um propósito, que nos deu e entregou uma missão, corramos com perseverança, olhando para este autor e consumador da nossa fé, cumprindo a sua vontade, atingindo o alvo, a meta, chegando lá e fazendo isso com excelência, para a glória do nosso Deus. Quem é o corredor aqui no nosso texto? Estamos falando do apóstolo Paulo. Ele próprio se apresenta desta maneira. É ele quem está falando, que prossegue para o alvo. É ele que se apresenta como este que está na jornada, que está na caminhada. É o próprio apóstolo Paulo que aguarda o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em que caminho está o apóstolo Paulo aqui? A carta aos Filipenses foi escrita no ano 62. A conversão do apóstolo Paulo se dá no ano 36, quando ele tinha 30 anos. 10 anos ele vai passar aprendendo com seus irmãos em Cristo, servindo a igreja. Ele vai para a região da Arábia, volta para Sicília, vai para Tarso, e em todo este período aprendendo, é um aprendiz. Passados os 10 anos da sua conversão, agora no ano 46, o apóstolo Paulo será enviado pela igreja de Antioquia para a primeira viagem missionária. Tem ele agora 40 anos de idade, 10 anos de jornada, de aprendizado, de discipulado, está pronto para pregar o evangelho. Vai realizar a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária, todas elas sempre com um trajeto muito parecido, indo em direção da Europa, retornando e parando a sua viagem em Jerusalém. Quando ele completa a terceira viagem missionária, agora com 48 anos de idade, no ano 54, ele está em Jerusalém e em Jerusalém será preso. É a quinta visita que ele faz a Jerusalém depois da sua conversão. E é muito interessante isso, porque se tinha um lugar onde Paulo era odiado, era Jerusalém. Lá estava o Sinédrio. Lá estava toda a centralidade de um rito e de um culto que Paulo combatia. E Paulo sempre insistia em terminar as suas viagens parando em Jerusalém, para pregar para os seus patrícios, para falar do evangelho de Cristo Jesus a eles. Porque ele e outrora foram doutor da lei. O apóstolo Paulo, então, nesta última visita a Jerusalém, ele não retornará mais para lá, será preso. Ficará 2 anos preso em Jerusalém, depois será enviado para Cesareia, e iniciará no ano 62 um longo caminho até Roma, que vão demorar aí 3 anos. O navio que lhe conduz vai naufragar na ilha de Malta, ele ficará um tempo ali, ele ainda será interrogado por outras lideranças, e a condição da sua prisão se dá justamente porque ele pregava sobre Cristo Jesus. Os judeus o acusavam de causar tumulto. Paulo se defendia dizendo: eu só estou a pregar a verdade sobre Cristo Jesus. Estamos falando agora do apóstolo Paulo no ano 62, ano em que escreve a carta aos Filipenses, preso em Roma, com 56 anos de idade. Não é um qualquer, já é uma pessoa madura na sua fé. Quando nós olhamos esta jornada, esta caminhada do apóstolo Paulo, ao escrever para Filipos, ele já é alguém que tem muita autoridade para falar com a igreja, já fez muito pelo evangelho. E Paulo vai nos ensinar aqui 3 coisas importantíssimas sobre prosseguir para o alvo. Primeiro, nós precisamos saber onde queremos chegar. Segundo, nós precisamos saber a nossa posição na corrida. E terceiro, nós precisamos saber
o que fazer para conquistar o prêmio da soberana vocação. Vejamos então cada um desses ensinamentos do apóstolo aqui no texto. Paulo vai começar falando para nós sobre este alvo que devemos perseguir. O verso de número 12 vai nos dizer: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja o verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Qual é este alvo da vida cristã? Glorificar a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai usar do capítulo 1 até o capítulo 11 para falar do plano de salvação. Como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como Ele nos justificou por meio da fé em Cristo Jesus, como Ele nos alcança por meio da pregação do Evangelho, e ele conclui então esta apresentação do plano redentivo no capítulo 11, e ao fechar este bloco grande da carta aos Romanos, ele vai terminar assim, lá no final do capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É como se o fechamento de todo o plano da salvação resultasse em uma única coisa: a glória do Senhor. Falando aqui aos crentes em Filipos, Paulo vai dizer que Deus não nos chamou para a prostituição, mas para a santificação. Quando nós lemos o texto então, e o texto nos propõe a ideia de que Paulo prossegue para conquistar aquilo para o que também ele foi conquistado por Cristo, Paulo está dizendo que foi conquistado por Cristo para viver em santidade. Este Cristo que viveu de forma justa, de forma irrepreensível, nos chamou também para a mesma condição, para sermos santos. Foi para isso então que fomos chamados. Este é o desejo de Deus. Quando nós pensamos então em toda a obra redentiva do Senhor, tudo aquilo que Cristo conquistou para nós, Ele conquista a condição de nos apresentarmos justos diante de Deus, para louvarmos a Deus e bendizermos ao seu nome. Quando Deus criou todas as coisas, as fez perfeitas. Tudo era bom e muito bom. O pecado, no entanto, vai macular toda esta bondade da criação de Deus. E o plano de Deus para redimir o homem, para torná-lo voltar à condição deste ser um adorador que agrada ao Senhor, passa pela pessoa de Cristo Jesus. Por isso Cristo Jesus vem. Por isso Cristo Jesus conquista para nós, por meio da sua justiça e por meio de satisfazer a vontade do Pai, conquista para nós a condição de estarmos novamente diante de Deus, adorando a Ele, em comunhão com Ele. Foi para isso então que o Senhor nos chamou. Então, quando você pensar em sua vida, qual é o grande propósito de Deus para nós? E nós sabemos de cor a resposta da confissão de fé em relação a isso. Deus nos criou para glorificarmos o seu nome e gozar nele para todo sempre. Este é o fim principal do homem, a glória de Deus, e é o fim de todas as coisas, glorificar ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele, ao Senhor, seja a glória. Cada um de nós, então, fomos criados, por isso que nós lemos no Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor, de muitas formas diferentes, mas expresse o seu louvor, a glória que deve ser dada ao Senhor nosso Deus. Este é o objetivo, este é o alvo que nós perseguimos, e o que nós conquistaremos no último dia, quando Cristo voltar, exatamente esta condição, de em perfeição louvarmos a Deus, onde este corpo que perece por conta do pecado, será revestido agora de imortalidade, 1 Coríntios capítulo 15. O corpo que é corruptível, ou seja, que se corrompe com as muitas coisas deste mundo, será revestido então da incorruptibilidade, a incapacidade de pecar e corromper-se. Então nós estaremos na condição que Deus planejou e pensou para nós. Agora podemos dizer que a obra está plenamente concluída. O plano de Deus para nós, então, é nos colocar em estado de perfeição para a glória dEle. Tem a ver com a nossa santidade, tem a ver com sermos mais parecidos com Ele a cada dia. Este é o nosso alvo.
Quando o texto, então, propõe para nós, prossigo para o alvo, está falando desta vida de santidade. O alvo de todo cristão deve ser mais parecido com Cristo Jesus. Este é o desafio de todo discípulo. E o que nós somos? Discípulos do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Todo discípulo tem como meta, como objetivo, tornar-se igual ao seu Mestre. Nós temos um Mestre, esse Mestre é Cristo Jesus, e nós, como seus discípulos, precisamos ser cada vez mais parecidos com Ele. E veja que é justamente disso que o apóstolo Paulo vem tratando na carta aos Filipenses. Ele abre o capítulo 1, agradecendo pelo apoio e companheirismo daqueles irmãos, dá notícias sobre a sua condição, sobre a sua prisão, sobre como ele está, e depois ele vai exortar aquela igreja o tempo todo. Ele o faz a partir do verso 27 do capítulo 1, exortando em relação à união, depois em relação ao amor uns pelos outros, depois em relação ao trabalho e ao serviço. Depois ele vai continuar exortando lá no capítulo 3 sobre a questão de nós nos animarmos e nos alegrarmos em servir ao Senhor. Vai exortar mais uma vez os cristãos a não darem ouvidos a falsos mestres. E completa a sua carta no capítulo 4, exortando aqueles irmãos, em especial duas irmãs, Evódia e Sintique, porque elas estavam brigando entre si dentro da igreja. Veja que toda a carta do apóstolo Paulo é chamando a atenção daqueles crentes para uma vida de santificação. Este é o alvo que nós temos. Por isso os preceitos de Deus estão aqui para nós, para apontar para nós a forma certa de vivermos. Mas bem, precisamos prosseguir para o alvo sabendo onde queremos chegar. Queremos chegar à imagem de Cristo Jesus, a sermos mais parecidos com Ele. Mas onde nós estamos nesta caminhada, nesta corrida? Mais uma vez, vejamos o corredor Paulo. O que ele vai dizer? Depois de exortar e chamar a atenção da igreja e falar até mesmo dos pecados dos falsos mestres, veja como ele enxerga a si mesmo. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido esta perfeição. Veja que Paulo, falando a seu respeito, falando sobre este desafio que temos de alcançar este alvo, que é sermos santos, mais parecidos com Jesus, quando ele vai falar a seu respeito, ele fala, olha irmãos, não que eu já tenha alcançado, ainda não. E ele repete esta ideia, verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele enfatiza, diz e repete, eu não cheguei lá. Agora, irmãos, sabe o que é curioso? Se Paulo não chegou lá, imagine eu e você. Se Paulo, nessa condição em que está, 26 anos depois da sua conversão, depois de já nos ter entregue o tratado teológico mais incrível, que é a carta aos Romanos, depois de já ter servido a igreja em 3 viagens missionárias, depois de estar preso e testemunhar a quase todo o império, justamente por conta da sua condição de ser um perseguido, por conta da sua fé em Cristo Jesus, depois de uma grande lista de igrejas que foram plantadas por ele, de cristãos que foram impactados pela sua mensagem, se Paulo está dizendo que ele ainda não chegou lá, não alcançou, irmãos, quanto mais nós. Paulo vai tratar de 2 aspectos aqui para falar dessa condição, de como nós estamos na corrida. Quando nós pensamos apenas pelo prisma da condição humana, ainda não, falta muito. Não alcancei, não conquistei, não cheguei lá. Não estou tão parecido com Cristo como eu deveria estar. Essa foi a avaliação que Paulo fez sobre a sua vida. Mas há um outro aspecto que o verso 15 vai nos mostrar. Na condição humana, ainda não atingimos. E não atingiremos até o dia da volta de Cristo. Mas quando olhamos na perspectiva do que somos em Cristo Jesus, o texto vai nos dizer, verso 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento.
Mas como assim, Paulo? Você não acabou de dizer que não chegou lá? Que ainda não alcançou? Que já não julga ser você parecido com Cristo, agora está dizendo ser perfeito? Nós chamamos isso na teologia do já e ainda não. Em Cristo nós já somos santos. Em Cristo nós já somos justificados. Mas na nossa condição humana do presente tempo, ainda não. É simples pensarmos isso, e eu quero me valer da própria ilustração da corrida. É como se Cristo chegasse para nós e falasse o seguinte: olha, corre tranquilo, você já ganhou. Vai sossegado, você já ganhou. Mas há um desafio ainda: experimentar da tranquilidade desta vitória enquanto você corre. É a proposta que nós temos aqui pelo apóstolo Paulo. Em Cristo nós já somos vitoriosos. Em Cristo nós já atingimos a salvação, porque nele nós já fomos justificados. É aquilo que nos afirma a Escritura lá em Romanos capítulo 5. Por meio do ato de justiça, aqueles que creram no Senhor são justificados. Não à toa, na Escritura, em diversos momentos, seremos chamados dos santos do Senhor, ainda que vivendo em condição de corrupção pelo pecado. Nós já temos a vitória, porque essa vitória não foi conquistada por nós, não está baseada em nossos méritos nem nas nossas obras. Esta vitória foi conquistada, e o texto usa essa expressão, para viver aquilo também pelo qual fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo já conquistou a vitória. Ele já nos chamou, do qual também somos vocacionados, é o prêmio da soberana vocação. Ele já nos chamou para desfrutarmos desta vitória. E agora em Cristo nós já somos perfeitos. Tudo isso Cristo já garantiu por nós. O que Ele está propondo para nós é o seguinte: que nesta caminhada vocês passem a desfrutar o quanto antes desta condição de vencedores que são. Se vocês são filhos do Rei, discípulos do Mestre, conquistados, chamados, vocacionados por Ele, passem a viver de imediato esta vida. E nesta condição humana, se aprimorando dia a dia. Irmãos, chegamos então ao fim do nosso sermão na terceira divisão. Nós precisamos prosseguir para o alvo, é o tema da nossa exposição. Sabendo que alvo é esse, a primeira divisão, sabendo qual é o estágio em que nós estamos, e nós vimos, o alvo é a santificação, o estágio que nós estamos humanamente falando é de imperfeição, ainda precisamos melhorar, porque ainda não alcançamos este estado de perfeição. Mas o que fazer para conseguir avançar, prosseguir? Caminhar melhor? Qual é a estratégia, então, nesta corrida? E as aplicações do nosso sermão estão, então, nesta terceira divisão. Nós precisamos prosseguir para o alvo, sabendo o que fazer. E o texto vai começar nos dizendo, verso 12, não atingi, não recebi e não obtive esta perfeição, mas, atenção, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Prossigo. Verso 14. Mas prossigo para chegar lá. O que fazer? A primeira coisa, irmãos, na vida cristã, nós não podemos parar. Infelizmente, por vezes na vida cristã nós entramos em um estado de estagnação, não avançamos. Isto não é coerente com a proposta do Senhor para nós. Certa feita eu cheguei a ouvir de um irmão que disse o seguinte: olha, pastor, já tenho muito tempo de igreja, não preciso mais ir na escola dominical, não. E eu fiquei pensando, meu irmão, eu não posso deixar de ir e de frequentar, porque até o dia da volta de Cristo ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa para conhecer da Escritura, do meu Deus. Prossigamos
em conhecer mais do Senhor. A sua vinda é certa. Assim que nos afirma a Escritura. Prossigamos em conhecer mais e mais do Senhor. O desafio que temos, sempre avançar, nunca parar. Se você já leu a Bíblia 10 vezes, leia a 11ª, leia a 12ª e vai avançando. Se você já vem à igreja todos os domingos, crie o hábito então agora de participar também de todas as vigílias, de vir também em todas as programações que temos aos sábados e em outros dias da semana. Mas prossiga, não pare. Entenda que sempre há coisas novas que precisamos fazer e aprender. Há uma informação interessantíssima lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, falando sobre esse desafio de nós permanecermos firmes à medida que o dia se aproxima, à medida que os tempos se tornam cada vez piores. O texto fala: irmãos, consideremo-nos uns aos outros. Não ignore a realidade de que estar com seus irmãos em Cristo pode te ensinar muito e te abençoar muito. Nós precisamos avançar. Se hoje você é um discípulo, amanhã você precisa ser um discipulador. Se hoje você é um aluno na escola dominical, amanhã você precisa ser um professor. Crescer, aprender mais, se dispor a servir mais. Se hoje você já faz alguma coisa, faça ainda mais. E é a proposta colocada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, sempre fazendo mais e mais para a glória do Senhor. Quando nós servimos, nós aprendemos. Aprendemos para servir. Aprendemos com quem servimos. Isso é maravilhoso. Isso é vivido dentro da igreja. Então nos é lançado um desafio. E eu me lembro, a primeira vez que a Vanessa deu aula na escola dominical. Nós estávamos na congregação, tínhamos a igreja com apenas 6 pessoas, e orávamos falando: Senhor, manda crianças aqui para a nossa igreja. Eu lembro que na época só tinha o Juan, da Michele, pequenininho assim, ficava sozinho. E a gente falava: Senhor, manda crianças para a igreja, manda crianças para a igreja. E eu lembro que um dia, período de férias, a semelhança desse que nós estamos vivendo, chegou um monte de criança lá na igreja. Eu puxei a Vanessa de um canto e falei: Vanessa, você vai ter que subir e dar aula para essas crianças. E ela falou: não vou. Eu não vou, não é meu dom, não é meu chamado, eu nunca dei aula, eu não quero dar aula, eu não vou dar aula. Eu falei: Vanessa, é o seguinte, se você não subir, você vai ficar aqui embaixo com os adultos, eu vou subir para dar aula para as crianças. Porque a gente tem orado para que as crianças venham, e quando elas vêm, se nós não nos colocarmos à disposição para servi-las, não vai dar certo. E eu me lembro com muita alegria, no último dia que a Vanessa deu aula aqui, com barrigão, quando o João Pedro ia nascer, eu me lembro dela chorando aqui, se despedindo dos alunos, porque aquele foi o primeiro dia que ela deu aula, de muitos outros que ela passou a ser usada pelo Senhor neste ministério. Porque assim é a vida cristã. Quando nós servimos, nós aprendemos coisas novas, novas lições, desenvolvemos novos talentos. E na medida que avança este nosso servir, acumulamos então estes muitos predicados para servir melhor. E aprendemos também com aqueles com quem estamos trabalhando e servindo. Prossiga, avance, não para não. Se você já faz, faça mais. Deus vai te capacitando, vai te ensinando. As pessoas que estão com você vão te ensinar muitas coisas e vai ser uma grande bênção na sua vida. Segunda coisa que devemos fazer, e o texto nos diz no verso de número 13, esqueça das coisas que para trás ficaram. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Nós citamos já um pouco a grande ficha de serviço do apóstolo Paulo. E o que ele está dizendo?
eu ignoro tudo isso que eu já fiz e olho para frente, para o compromisso que eu ainda tenho de coisas que eu preciso melhorar e aperfeiçoar. Ele está nos ensinando uma lição muito preciosa. Sabe por que às vezes a gente estagna, para, e às vezes até regride um pouquinho? Porque a gente fica se valendo de tudo que a gente já fez. E o que Paulo está falando é o seguinte: eu não vou olhar para todas as igrejas que eu trabalhei, para todos os irmãos que eu servi, porque se eu ficar olhando para essas coisas, eu vou parar. A proposta é, eu vou olhar para os desafios que estão adiante de mim. Ok, tudo bem que eu já venci um monte de pecados, já dei muitos passos na vida cristã, mas ainda existem muitos outros a serem dados. O problema é que a gente não faz isso. A gente se acomoda. Ah, pastor, eu já melhorei bastante, né? Tá bom. Veja a briga de casal, geralmente é assim, né? Ah, amor, você está reclamando demais. Olha o tanto que eu já mudei por causa de você. Não interessa o tanto que você já fez ou já mudou. Tudo que você já renunciou. Se ainda há coisas que precisam ser aperfeiçoadas, olhe para essas coisas que diante de você estão. E mude. E aperfeiçoe-se. E prossiga. Que bom que você já fez. Que bom que você já serviu. Que bom que você já mudou. Mas ainda tem coisa para fazer. Ainda tem coisas que precisam ser mudadas. Então, para de olhar para trás. E veja os muitos desafios que Deus ainda tem para você, de coisas que ainda precisam ser mudadas e transformadas. Há um problema aqui. A gente toma como régua do nosso padrão de santidade sempre aquele que é pior do que nós. Então a gente olha a nossa vida cristã e fala, poxa, eu estou bem. Ah, lá atrás eu era um miserável. Ah, lá atrás eu fumava, bebia, falava um monte de palavrão. Aí Deus foi trabalhando no meu coração, na minha vida, eu fui melhorando, aperfeiçoando, abandonei isso, abandonei aquilo outro. Agora eu venho na igreja, sou dizimista, participo do coral. Estou bem, pastor. Ruim está aquele outro irmão. Porque a gente toma como régua aquilo que acomoda o nosso comportamento de forma mais satisfatória, mais fácil, menos rigorosa. Se nós tomarmos como régua o Senhor Jesus Cristo, o padrão fica muito mais elevado. Então não importa tudo que ficou para trás e tudo que você já fez, já mudou, que bom, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Olha para frente, quem está na sua frente? O padrão de excelência, Cristo Jesus, aquele com o qual nós somos desafiados a sermos parecidos. E aí você vai ver, tem coisa ainda para mudar, tem coisa ainda para aprender. Tem coisa no meu comportamento que ainda precisa ser tratado. E eu não vou ficar olhando para aquilo que ficou atrás, para aquilo que eu já fiz, mas vou olhar para os desafios que estão adiante de mim, as coisas que eu preciso aperfeiçoar. Precisamos sempre prosseguir, precisamos esquecer as coisas que para trás ficam. Terceira coisa que precisamos fazer para avançar, para prosseguir, para correr bem. Ter sempre este sentimento, esta inconformidade com a nossa condição. É que nos diz o verso de número 15. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento? Este sentimento de que sempre há alguma coisa a ser mudada, melhorada e aperfeiçoada. Nunca o conformismo. Nunca a acomodação. Mas um incômodo constante do tipo, preciso mudar, preciso melhorar. Reverendo Caneiras, meu professor de liderança, de homilética também no seminário, dizia o seguinte, todo bom líder é inconformado. Ele não se conforma, ele sempre acha que alguma coisa tem que mudar, tem que melhorar, tem que se ajustar melhor. E eu quero parafrasear Reverendo Caneiras, dizendo o seguinte, todo bom cristão é um inconformado. Não se conforma com a sua condição. Ah, não, pastor. Tem coisas ainda que precisam ser tratadas em mim. A ponto de sermos tidos quase como loucos. Como assim? Olha o tanto que você já evoluiu. Tá, tudo bem, eu sei, já evoluí, já cresci, já conquistei, já fui, já fiz, já passei, mas não está bom. Tem algo ainda que precisa mudar, tem algo ainda que precisa melhorar, tem algum nível de excelência que eu ainda não cheguei, que eu preciso alcançar. Tenhamos este sentimento.
de nunca nos acomodarmos nos nossos pecados e na condição em que estamos. Se você está orando 10 vezes ao dia, começa a se incomodar. Não está bom. Não está bom. Eu oro 10 vezes no dia, mas respondo 30 mensagens no WhatsApp, então dá para orar 30 vezes no dia também. Nunca se conforme. Nunca veja, está bom, já deu. Tenha este sentimento de sempre avançar e prosseguir e ser mais parecido com Cristo Jesus. Quarta coisa que devemos fazer. Primeiro, sempre prosseguir. Segundo, esquecer as coisas que para trás ficam. Terceiro, ter este sentimento de inconformidade com a situação atual. Quarto, não se apegue aos demais corredores. É aquilo que nós estávamos falando, não tome-os como base para a sua caminhada. Tome Cristo Jesus. Ele é a direção, aquele a quem nós devemos olhar. E é o que o texto vai nos ensinar. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que Paulo propõe é o seguinte: tenham sempre este sentimento. Mas se porventura alguém pensar diferente disso, que Deus dê a eles o esclarecimento. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não fica se preocupando com a santidade dos outros, se preocupa com a sua. Não fica olhando para o outro. Deus vai dar esclarecimento para ele. Se o outro não está pouco se importando, não tem nenhum tipo de preocupação com a vida espiritual, com a vida de leitura, com a vida de oração, Senhor, eu não estou preocupado com o outro. Que o Senhor mesmo esclareça, que o Senhor mesmo coloque esta inconformidade no coração dele. Eu vou olhar para os meus pecados, para as minhas falhas, para as coisas que precisam ser tratadas no meu coração. E o outro é o outro. Que Deus esclareça, que Deus cuide, que Deus ilumine, que Deus capacite, que Deus o desperte. O problema é que no que diz respeito à santificação, nós olhamos com muito rigor para o pecado do outro e com muita complacência os nossos próprios erros. Nós estamos sempre muito alertas, patrulhando a vida alheia, mas sem nenhum tipo de zelo pelos nossos próprios pecados. E o que Paulo está propondo aqui, nesta nossa caminhada, para corrermos bem, não fica se preocupando com as manobras do outro. Olha para aquilo que está diante de você, os seus desafios, os seus pecados que precisam ser tratados, as coisas na sua vida que precisam ser aperfeiçoadas. E o outro, que o Senhor mesmo trate e o convença do seu pecado, dos seus erros. Por fim, a última coisa que devemos fazer: sempre prosseguir, esquecer as coisas que para trás ficam, ter sempre o sentimento de inconformidade, não se apegar aos demais corredores e, por último, viva de forma coerente com o seu estado, com a sua posição. Verso de número 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Há um ensinamento da Jocum muito interessante. Se você conhece uma das leis de Deus, cumpra esta lei. Se você conhece 2 leis, cumpra então essas 2 leis. Se você conhece 6 mandamentos do Senhor, cumpra esses 6 mandamentos. Viva de forma coerente com aquilo que você já conhece da Escritura. Se Deus já te deu a graça, a semelhança de Paulo, de caminhar 26 anos na vida cristã, de ter tido diversas experiências como Paulo teve, diversos conhecimentos e revelações do Senhor como Paulo teve, viva de forma coerente a tudo isso que Deus te deu. Mas talvez você não tenha vivido tudo isso que Paulo viveu. Mas o que você já viveu na sua vida cristã? O que você já aprendeu, talvez nesses poucos dias da sua vida cristã? É isso que você tem? É isso que você sabe? Foi isso que você conheceu? Então viva de forma coerente com o que o Senhor já te entregou e te ensinou. E continue buscando para conhecer mais e mais. E se hoje você já conheceu 10 mandamentos, dos 634 que existem no Antigo Testamento, cumpra estes. 10 que você conheceu. Que ano que vem, 2021, você conheça outros novos 15. Então você terá 25 novos para cumprir e viver de coerência, com coerência e de acordo com aquilo que você já conhece da Escritura. Mas progrida,
ano a ano, mês a mês. Que nós façamos isso em nossas vidas. Que nós aproveitemos este tempo, final de 2020, para pensar, e aí? Eu sei qual é o alvo, ser parecido com Cristo Jesus. Qual é a minha posição? E esse é o desafio que eu faço para você, pense. Como é que você está nessa corrida? Você tem que ser mais parecido com Jesus, e aí? Está quase lá, está muito distante, está mais parecido com o diabo do que com Jesus? Com quem que você está parecido? Pensa, faz esta avaliação de como está a sua corrida, volta a volta, porque uma volta está se completando, a de 2020, e outra está aí. Quais serão os desafios para o próximo ano? Como é que está a sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica, de assiduidade na igreja, de fidelidade nos votos que você faz, de obediência ao Senhor, porque às vezes você lê, conhece, mas não obedece nada da palavra de Deus. Como está a sua vida? Comece a pensar, quais são as áreas que eu posso melhorar? Quais são as áreas que eu tenho que atacar com mais veemência? Olha, puxa, como eu tropeço nisso aqui, eu preciso dar mais atenção a isso. Comece a fazer isso em sua vida. O problema nosso é que a gente vai vivendo dia após dia. A nossa vida vai virando um balaio de gato. Erro em cima de erro, problema em cima de problema, porque a gente não para pensar nos nossos pecados, nos nossos defeitos, nas nossas falhas e trabalhar para corrigir. E a proposta do texto é: prossiga para o alvo. Você já sabe qual é o alvo, ser parecido com Jesus. Então, pare, entenda a sua vida como ela está agora. Em Cristo você já é santo, ok, você não vai para o inferno, você creu em Cristo Jesus. Mas, humanamente falando, o que você ainda precisa conhecer, aperfeiçoar, crescer? Faz uma lista. Tira um tempo essa semana agora, final do ano, talvez alguns dias mais folgados na sua agenda. Põe uma listinha, senta com a sua esposa, ela vai te falar seus defeitos, com toda certeza. Toca lá a campainha do seu vizinho de cima do condomínio e pergunta: e aí, o que eu posso melhorar? Mas pega um caderno grande, porque vão ter coisas que vão apontar. E começa a ver: puxa, isso aqui é fácil, é só eu adequar essa rotina. Puxa, isso aqui já é mais difícil, isso aqui eu vou ter que pedir até ajuda do pastor. Isso aqui eu tenho que comprar 10 livros para tratar esse pecado em mim, senão não vai dar certo. E vou ter que ler 3 vezes cada um. Mas comece a fazer isso. A ver quais são as coisas em você que podem ser aperfeiçoadas. O texto nos diz que Cristo já nos conquistou. E nós estamos falando de ser aperfeiçoados e não dá para pensar neste crescimento sem Cristo Jesus. É impossível. Jesus vai nos dizer lá em João, no capítulo 15, que sem Ele nós nada podemos fazer. Não pense que você vai conseguir ser alguém melhor do que você foi em 2020 para 2021, se Cristo estiver fora da sua vida. Sem Cristo você não pode fazer nada. Todo ramo que estando ligado em mim, este dá muito fruto, e eu limpo para que ele produza mais ainda. Você precisa estar ligado em Jesus, para ser um marido melhor, um pai melhor, um profissional melhor, alguém melhor. Sem Cristo nós nada podemos fazer. Lutar contra os nossos erros, os nossos defeitos e os nossos pecados sem Jesus é uma luta inglória. Então, se você ainda não está ligado na videira que é Cristo Jesus, se você ainda não tem Jesus Cristo em sua vida, não o declarou como seu Senhor e o seu Salvador, o primeiro convite é este: Senhor, eu sei que existem coisas em mim que precisam ser mudadas, e sem Ti eu não posso fazer absolutamente nada. Sem a Tua graça, sem a ação do Teu Santo Espírito, eu não posso mudar em absolutamente nada. Talvez o segredo para você mudar e ter um ano melhor passe justamente por isso, por você se apegar em Jesus. Para ter um casamento melhor, uma vida melhor, com mais acertos do que erros, se apegue em Cristo Jesus, esteja ligado em Cristo Jesus, seja um ramo frutífero, ligado e nutrido por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo. E talvez, se você tirar esse tempo nesta semana para fazer esta reflexão, este sentimento da inconformidade possa te levar ao desespero, de falar: pastor, eu pensei que ia caber numa folha, mas não deu. E se esse desespero vier, eu quero acalmar o seu coração com uma verdade: Cristo, na cruz do Calvário, já conquistou a vitória. No final, para aqueles que creram em Cristo, já estão salvos,
já serão um dia aperfeiçoados e se tornarão a semelhança dele. Esta é uma verdade para quem creu em Cristo Jesus. A verdade para quem não creu, de acordo com a própria Escritura, em Marcos 16, este já está condenado, não tem vitória. O final da jornada poderia ser ilustrado à semelhança da corrida de um carro em chamas, com destruição e morte eterna. Mas pior do que a ideia de morrer dentro deste carro, é continuar vivo, sofrendo nele em chamas durante toda a eternidade. Se você, na sua avaliação, se ver muito distante, descanse no Senhor, obviamente, se você já creu nele. Em Cristo, eu já sou vencedor. Em Cristo, eu sei que vou chegar lá. E eu quero me apegar nele, para começar a experimentar o gosto desta vitória, desde já, o quanto antes, para a glória dele. Termino o meu sermão com uma frase de John Newton, um puritano do século 17. Não sou o que posso ser, não sou o que devo ser, não sou nem mesmo o que eu quero ser, mas agradeço a Deus, porque também não sou aquilo que eu era antes. Que esta seja uma realidade em nossas vidas. Ainda que nós não sejamos o que nós podemos ser, ainda que não sejamos o que devemos ser, ainda que não sejamos nem mesmo o que queremos ser, que nós possamos agradecer a Deus por não sermos mais, em 2021, aquilo que somos hoje, em 2020. E em 2022, aquilo que seremos em 2021. Mas que nós sigamos prosseguindo para o alvo, para sermos mais parecidos com Cristo Jesus.